Olá, pessoal! Vamos terminar a nossa pintura hoje. Vamos terminar a pintura dos nossos dinossauros. Hoje vamos pintar esse aí, o último. Olha só, gente. Vou começar por esses pezinhos de trás. Vou encher tudo isso com verde grama. Tudo isso cheio de verde grama. Vou passar agora amarelo bebê. Vou espalhar uma porção de amarelo bebê aí atrás. Assim, mais longo, né? Como luminosidade, aquela luminosidade mais espalhada mesmo. Não vou deixar só um pouquinho nessa parte de trás. Olha só o quanto eu cresci essa tinta aí em cima. Suavizei bastante esse verde grama e vou fazer o mesmo nessa outra. Só que para essa outra, eu vou fazer nessa região mais central. Embora eu também vá levar uma boa quantidade, mas vou deixar para a região mais central. Feito isso, agora eu vou colocar a sombra dessa parte de cima. Essa sombra eu tô colocando com verde pântano. E vou deixar ela bem marcadinha por aí. Olha só, descendo de um lado, descendo do outro, deixando aquela sombra mais arredondada, aí para esse meio. Espalha bem, deixe bem unidinho, porém não emende demais a parte clarinha com essa escura. Para essa lateral, eu vou descer um pouco mais, mas eu não vou sumir a luminosidade que coloquei na parte de baixo. Todas essas ruguinhas a gente precisa fazer aparecer bem. E eu vou, olha, escurecendo um pouco elas. Espalhando, deixando marcadinho. Depois a gente volta aí e com o pincel número 0 a gente melhora esse acabamento. Esse daí é um pincel número 2 chato. As separações dos dedos, você também marca. Para esse outro lado, eu vou marcar também essa ruguinha que tem aí e a separação entre os pezinhos que estão bem juntinhos. Vou colocar também sombra nesse cantinho aí embaixo, principalmente puxando nessa região que vai encostando no chão. Não precisa crescer demais. Vou escurecer levemente essa curvatura e a parte de cima do jeito que eu fiz na outra. Olha só que eu vou marcar bem essa curvatura aí. A parte de cima, ela será mais expressiva. Ela ficará com uma quantidade maior desse verde pântano. Até então, fizemos uso do verde grama, do amarelo bebê e do verde pântano. Deixe essa sombra de trás bem mais marcada e veja que ela também fica um tanto arredondada, suas laterais. Eu não emendo demais ela a esse amarelo bebê que coloquei aí. Com o pincel 0, eu vou melhorando esses contornos. Não será diferente de tudo que a gente já fez antes, né? Olha só, eu faço o risquinho com o pincel 0 e nessas esquininhas eu espalho um pouco esse verde pântano. Não deixo só para o contorno. E vou fazer isso em todos os pezinhos. As unhas, vou fazer todas elas dessa forma. Encher de branco, eu não vou manchar, desse daí também. Vou encher de branco, passar o cinza chumbo, como sombra dessas separações. Essa daí também vou colocar um pouco. Teve bichinhos que eu manchei as unhas com ocre e ouro e outro com caramelo. Para esse, eu vou colocar apenas o cinza chumbo mesmo. Depois, com o branco, olha, eu venho e faço o contorninho, melhoro o contorninho, dou mais luminosidade na parte de cima. Para essas partes que pega do queixo até a pontinha da cauda,
eu vou encher com amarelo canário. Olha só, enchi tudo isso aí com amarelo canário. Vou vir com caramelo, fazendo as sombras. Fica bem suave. Não precisa fazer muito escuro mesmo, não. Embora a gente ainda vai colocar em alguns pontos toquezinho de cerâmica. Olha só, os pontos que eu vou distribuindo as sombras e como eu vou distribuindo elas. Esse pincel que estou usando para encher e fazer essas sombras nesse lugar é um pincel número 6, referente 815. Mas, se você preferir fazer com o número 4, tudo bem. Ou se você tiver um número 8 que você também gosta de trabalhar, que não vá sair manchando o seu desenho, também fica a seu critério. Só cuidado para não manchar as coisas que já está tudo pronta por aí. Olha só os pontos que eu distribuí o caramelo. Distribui bastante caramelo, por sinal. E os cantinhos, assim, que vai precisar ser mais escurecidos. Agora, gente, que eu fiz toda a minha sombra, estou colocando com amarelo bebê luminosidade. Para essa região, eu vou deixar assim bem suave mesmo. O contorno, para alguns lugares, você vê que tá pedindo, tá bem apagadinho esse cantinho, eu vou colocar com cerâmica. Mas o cerâmica que eu vou usar será mais para essas quininhas, bem suave. Eu não quero deixar essa parte dele muito escura. Veja que eu coloquei, que eu dei uma apagada com outro pincel, ou dei uma emendada melhor nesse cerâmica. Olha só, essa região eu também enchi toda com o amarelo canário. Agora, com o caramelo, novamente, eu vou colocar sombras. Essa parte aí de baixo vai ficar um pouquinho mais escurinha. Olha os pontos por onde eu vou distribuindo essa sombra com esse caramelo. Ou seja, para essa região aí embaixo, as tonalidades que eu vou usar serão amarelo canário como base. Para as sombras, eu vou colocar caramelo e um toquezinho de cerâmica. E para a luminosidade, eu vou colocar o amarelo bebê. Veja que eu estou espalhando bastante caramelo por aí, em toda a volta, deixando o centro com mais luminosidade. Procure unir bem essas tintas nesse centro, mas não vá sumir totalmente com esse amarelo canário que estava aí. Agora, com cerâmica, eu vou puxar ele um pouquinho. Não vou deixar ele só para ruguinha. Olha só os cantinhos que eu tô puxando ele. Tô escurecendo um pouquinho. Vou passar por essa região aí também, uma pequena porção. E procure emendar bem, não deixe muito solta a tinta, não. Lembre-se que ainda tem a nossa luminosidade para fazer essa ruguinha parecer melhor. Terminada essa primeira sombra, essa segunda sombra, com o pincelzinho número 0, a gente vai dar continuidade fazendo esse contorno aí dessa ruguinha aparecer melhor. Veja que ele estava bem apagado. Essa quininha embaixo, coloco um excesso maior e espalho. Aí em cima, também vou deixar um toquezinho mais escuro. E nessa parte aí embaixo. Você coloca uma pequena porção e sai espalhando ela. Agora, vamos para a luminosidade, com o amarelo bebê. Essa região onde já estava mais clarinha, a gente coloca uma porção maior do amarelo bebê, espalha bem para essas laterais, emendando essas tintas de uma forma melhor, deixando elas mais uniformes.
E para essa ruguinha aí, a gente também clareia um pouquinho. Essa parte aí, enche tudo também com o amarelo canário. Continua com o caramelo, que é a nossa primeira sombra. Olha só os cantos que eu estou distribuindo esse caramelo. Procure emendar bem essas tintas. Dê preferência a pintar assim. Pintou a primeira parte, pintou a segunda, agora vai para a terceira. Se você encher tudo isso com amarelo canário e não for rápido, tiver muito seco aí onde você estiver morando, onde você estiver pintando, fazendo sua pintura, pode ser que essa tinta seque, tiver muito quente, não é? Essa tinta pode secar e vai ficar mais difícil de você fazer essas emendinhas. Olha só todas as ruguinhas que eu marquei. Agora, estou colocando o amarelo bebê. E essa parte aí de trás, que é mais aberto também, eu vou deixar mais clarinha. Agora, vamos melhorar as profundidades, principalmente essa parte de baixo, para essas ruguinhas. Olha só. E melhorar o contorno dessas ruguinhas. Eu tô fazendo uso aí do meu pincel número 2 chato. E quase nada de cerâmica. Vou passando, escurecendo levemente. Essa parte de baixo sempre deixo um pouquinho mais escuro, pouca coisa. E esse cantinho aí que encosta na perna do animal, eu também escureço um pouquinho. Vou melhorar o contorno com o pincel número 0. Esse bichinho, ele será bem contornado até. Não é que eu vá contornar ele inteiro, mas grande parte dele será contornada. Veja só, coloquei o excessozinho como contorno e tô dando uma emendada, tô enlarguecendo, emendando um pouquinho ele a essas cores que já estavam aí pintadas. Agora, vamos pintar essa perninha. Vou encher ela inteira com verde grama, igual fiz com as outras de trás. E agora, com amarelo canário, eu vou começar a distribuir uma boa porção aí em cima. Para essa, nós vamos usar o amarelo bebê e o amarelo canário. Olha só esse lado direito, que eu vou deixar uma carga maior desse amarelo canário. E vou puxar um pouco para cima da perninha, para o lado central, para a região central. Tinta só na quina do pincel. Cuidado para você não borrar a parte de baixo. Não faça isso com pressa. Já vá deixando o seu contorno bem arrumadinho. Agora, você viu, peguei o amarelo bebê e vou distribuir por essa região central. Vou colocar uma boa quantidade. Esse é um pincel número 6, cortado e lixado. Você pode estar usando o pincel número 8 ou 10 para fazer essa região central, fica bom. A parte aí embaixo, toma cuidado porque tem as sombras dessas ruguinhas em cima do pé. Procure misturar bem essas tintas, fazer um acabamento bom nas laterais dela, do encontro delas. E agora, eu vou marcar também com esse amarelo bebê as ruguinhas de cima do joelho. Vou marcar, vou espalhar um pouquinho, vou deixar elas aí desenhadas, vamos assim dizer. Essas de cima do pé eu também vou marcar um pouquinho. Aí, o dedinho também tem uma luminosidade. E essa parte de baixo, para essa região embaixo, eu vou começar a distribuir verde pinheiro. Vou começar a colocar uma primeira sombra com verde pinheiro.
aquelas perninhas de trás, nós não usamos o verde pinheiro. Para essas e para o corpinho, essas da frente e o corpinho, nós vamos usar. Olha só os pontos por onde eu vou distribuindo esse verde mais escurinho. Essa da frente, essa que estamos pintando, essa perninha, eu usei o quê? Verde grama como base, amarelo bebê, amarelo canário e o verde pântano vai ser usado daqui a pouco. No entanto, agora estamos fazendo nossa primeira sombra com o verde pinheiro. Vou escurecer, olha, também próximo a essas ruguinhas. Veja que ele não é tão escuro em cima do verde grama, mas ele já faz uma diferença. Tem uma separaçãozinha aí dos dedinhos. Quando colocarmos o verde pântano, tudo isso vai ficar bem mais separadinho. Mas eu vou começar com essa minha primeira sombra de verde pinheiro. Nessa hora, você vai arrumando seus contornos, já vai deixando razoavelmente pronto. Eu tô colocando agora aí já o verde pântano. Olha só, tô aprofundando mais alguns cantinhos. Se você não tiver o verde pântano, você pode estar usando o preto mesmo, tá? Só não leva muito. Cuidado com a quantidade. O preto, ele é bem mais escuro. Agora, eu vou pegar o pincel zero e já vou fazendo contorninhos. Lembra que a gente tá contornando esse bichinho quase todo. E que os contorninhos que a gente vai colocando, alguns a gente deixa ele do jeito que fica, passou o pincel, ficou. Outros a gente coloca e dá uma apagadinha em sua lateral. Para as unhas, eu vou encher tudo de branco e vou passar o cinza chumbo. Do mesmo jeito que eu fiz as outras. Do pezinho de trás também será do mesmo jeito. Vou encher de branco, fazer as sombras com o cinza chumbo, passo mais um pouquinho de branco, dando uma arrumadinha, uma luminosidade e pronto. Esses detalhes que ele tem aí sobre as costas, eu vou encher só com verde pântano e vou deixar assim. A boca dele, a parte de dentro, vou encher tudo com vermelho Scarlet. Vou passar um pouquinho de cerâmica. Isso que eu tô passando agora é o cerâmica. Agora, com branco, eu vou começar a colocar luminosidade. Olha só. As partes que eu vou distribuindo esse branco. A parte de cima da língua e a lateral. A parte de cima pode deixar uma carga maior de branco. Você pode estar usando o amarelo bebê também para fazer isso, viu? Feito isso, agora eu vou pegar o pincelzinho zero e vou com terra queimada. Vou começar a colocar umas sombras mais marcadas e contorninhos com terra queimada, veja só. Coloco e espalho um pouco. Alguns pontinhos eu vou espalhando para dar profundidade. Essa região aí atrás, por exemplo, eu preciso escurecer bem essa parte e espalhar isso para cima da língua. Esse terra queimada, eu espalhar ele para cima da língua. Essa parte aí de trás fica aqui um contorno bem grosseiro. Conforme vai indo para a língua, vai se abrindo o desenho e vai a sombra sendo jogada para todos os lados. Só não leve muito para cima da parte que tem luminosidade. Faça os contornos e assim fica a boquinha dele. Bem prática. Para a cara do animal, eu vou encher isso tudo de verde grama novamente, só vou deixar o olhinho de fora.
Eu só vou encher essa parte aí, parte do pescoço e a cabeça, porque é bem detalhado. Então, eu vou logo fazer ele, para que não seque, não fique difícil de colocar os detalhes. O que estou fazendo agora é colocando a primeira sombra com verde pinheiro. Já vai ganhando umas separações, umas marquinhas. Depois, a gente vai aprofundar um pouco mais elas com verde pântano. O verde pinheiro, você pode puxar ele mais longo, mais tranquilo. O verde pântano, ele vai vir para detalhar mesmo, para deixar esses risquinhos que estavam aí bem aparentes e fazer sombras mais curtinhas. Olha só todos os pontos que eu vou colocando esse verde pinheiro. Os riscos, embora o verde grama ele seja um pouco forte, né? Mais escurinho, mas o risco não sumiu. Dá para eu enxergar ele ainda direitinho. E eu vou aproveitar todos esses risquinhos para sair colocando os meus detalhes. É importante que nesse momento você passe o seu risco bem forte, para quando você for pintar, eles não sumirem e você não ter dificuldade de encontrar para fazer esses detalhes. Essa região aí próxima ao olho será bem escurecida. Olha só, agora eu vou vir com o verde pântano, pegando um pouquinho a tinta, mais para a quina do pincel para me ajudar, e vou aprofundar essa parte aí. Ele tem olheiras bem marcadas. A parte da frente do olho do animal também será assim bem marcadinha, olha só. Você faz uma separação boa, faz um contorno forte para o lado de fora e vai esfumaçando conforme vai indo para próximo do olhinho. Tem algumas divisas, tá vendo? Importante você não perder seu risquinho. A tinta está bem úmida, está soltando um pouco, não está prendendo bem no tecido, mas dá para fazer. Essa região aí embaixo, ela tem umas sombras, alguns pontinhos, tem umas sombras bem marcadas. Mas quase que no geral são mais contornos suaves. Essa aí é a separação da parte de trás e essa parte da frente, as pálpebras dele. A narina também precisa ficar bem marcadinha, bem escurecida. Essa parte aí da frente eu vou só arrumar um pouquinho e deixar ela um pouco mais escurinha. Agora, gente, olha só, vamos para as luminosidades. As luminosidades que vou colocar por aí será com o amarelo bebê. Eu não vou usar para esse espaço o amarelo canário, tá? No corpinho dele eu vou usar. Mas para a cabecinha, eu vou usar o amarelo bebê mesmo. Veja os pontos onde eu vou colocando luminosidade e como eu vou espalhando elas. Essa região aí mais livre, que não tem ruguinhas, eu vou espalhar também maior e mais livre. Esses cantinhos que são formados por ruguinhas ou que tem ruguinhas muito próximas, a gente tem um cuidado para não crescer demais o amarelo bebê e não deixar isso tudo emendado, tirar as sombras que são necessárias. Olha só, essa parte aí de cima é bem livre. Essa região aí mais alta também eu vou dar uma boa luminosidade. Aí atrás pouquinha, cuidado para não emendar com as sombras, não apagar as sombras. E aí abaixo dessa olheira, né? Dessa parte aí mais marcada, dessa sombra,
eu vou colocar também um pouquinho de luminosidade. Nesse espaço mais livre, você também pode ficar à vontade para espalhar um pouco de luz, mas bem pouquinho. Agora, vamos para o pincel número 0. Com ele, a gente vai sair contornando basicamente tudo isso. O olhinho terá um contorno bem expressivo. Nessa parte de trás, eu vou deixar bem mais grosseiro esse contorno. Vai aparecer, embora isso aí esteja escurinho, mas esses contornos aparecem bem, são importantes de serem colocados. Veja que tá fazendo já um desenho aí bem marcadinho, esse contorno, e ele é importante de estar sendo colocado por aí. Esse é o último vídeo para essa pintura. Todos os demais estão aí disponíveis no YouTube. Foi um pedido de uma colega nossa, a Maria, ela precisa fazer um painel com esse desenho. Eu espero, minha linda, que lhe ajude, que dê para você entender direitinho e conseguir fazer com tranquilidade aí o seu painel, viu? Quanto aos riscos, gente, eu vou deixar disponível, aliás, já está disponível o risco principal no Facebook, no meu Facebook, nas fotos do meu Facebook. Você encontra por lá, também coloquei nas fotos do meu Instagram. E para todo caso, eu também vou deixar o risco de cada um desses bichinhos separados, né? Separar um a um e vou deixar para vocês. No caso, se você quiser pintar apenas um, vai estar disponível também. Vou colocar lá no Facebook, vou colocar no Instagram, vou colocar um a um separadamente. Veja todos os detalhes que eu coloquei para esse olhinho, ele é bem detalhado, ele é um pouquinho mais complexo. A narina, eu vou só arrumar um pouquinho, ela precisa ter uma profundidade mesmo, ficar assim mais escurinha. É um trabalho, dessa vez, mais com o pincelzinho número 0. E eu vou contornar bastante esse bichinho, ao contrário de outros, esse será bastante contornado. Essa região aí do olho, eu vou encher toda de branco. Vou passar um pouco de cinza chumbo nessa parte de baixo. E vou encher esse restante com cerâmica, todo com cerâmica. Vou pegar o preto e vou detalhar esse olhinho. Essa parte aí, eu vou colocar o preto como se ele estivesse dando a ideia que ele tá olhando para esse bichinho da frente. E vou contornar também o cerâmica com o preto. Feito esses detalhes, a gente vai colocar luminosidade para esse olhinho. Vou colocar branco e espalhar em cima do cerâmica e também do preto. Vou espalhar um pouquinho, dando uma luminosidade, e depois eu coloco o excesso, deixando o brilho. Olha só, pequenos excessos. Bem prático, bem tranquilo esse olhinho. Agora, gente, eu vou terminar de pintar todo o corpinho do animal com verde grama. Vou encher tudo isso com verde grama, vou usar o pincelzinho 14 para ser mais rápido. Agora, com o amarelo canário, eu vou começar a colocar luminosidade. Eu vou espalhar bastante amarelo canário por aí por cima. Começar por essa perninha e vou sair distribuindo uma boa quantidade mesmo. Na hora de você distribuir esse amarelo canário em cima do corpinho desse animal, é interessante você pegar um pincelzinho assim maior. Esse daí é um pincel 14, cortado, lixado. Eu tô fazendo uso dele porque, olha, ele me ajuda a fazer as emendas bem melhor. Se a gente pega um pincelzinho pequeno, a gente vai demorar muito para fazer essas emendas. Essa tinta vai secando. Você vai precisar fazer uso de um toquezinho de água para conseguir, ou clareador de tinta para tecido. Se você pega um pincel maior, você consegue fazer essa distribuição dessa tinta
com mais facilidade, sem uso de nenhum outro produto, a água ou o clareador. Vá fazendo aí essa mistura em movimento circular. Passe várias vezes o seu pincel, até que ele fique uma emenda bem homogênea, porque não interessa muito pra gente que fique manchas por aí. As manchas que a gente vai precisar não são exatamente algo assim como um fundo de uma tela, aquela coisa muito manchada, mas uma visível separação de sombra e de luz. Para agora, eu tô colocando essa luminosidade, tô deixando ela mais forte. Depois, eu vou vir com o verde pinheiro, com o verde pântano, deixando sombras que serão também manchas, não é? Aí em cima, mas são coisas que a gente percebe visível separação de sombra e de luz, e não manchas aleatórias. Vou pegar aí o verde pinheiro e vou começar a distribuir a minha primeira sombra. Nessa hora, você pode puxar mais longo esse verde pinheiro, essa primeira sombra, não é? Você puxa ela um pouquinho mais longa e deixa melhor essa emenda desse amarelo. Nessa hora, você vai diminuindo, então, as manchas que esse amarelo acaba deixando. Poucas, mas acaba deixando. A gente vai puxando o verde em movimento circular também e deixando menor o amarelo e mais unido, melhor unido. Olha os pontos por onde eu vou dando preferência a distribuir essa primeira sombra, que fica bem suave, aparece, mas ela fica bem suave. O verde pinheiro em cima do verde grama não fica assim tão forte. Esse animal é grande, ele tem um corpinho assim bem aberto. É uma pintura que a gente precisa fazer um pouquinho mais rápido para não secar e não ter dificuldade com as emendas de tinta. Mas como eu disse, se você achar que tá manchando demais a sua pintura, tá ficando muito marcada, pegue um pouquinho de clareador de tinta para tecido ou um toquezinho de água nos pelos do pincel vai ajudar você a fazer melhor essas emendas. Cuidado com a água se for usar ela. Se você pegar muito, você pode borrar o seu desenho. Olha só, vou emendando por aí com o pincelzinho número 8, esse verde pinheiro. A minha emenda com o verde pinheiro é menor, por essa razão, eu peguei, ela não é tão longa, né, quanto o amarelo canário. Por essa razão, eu peguei o pincel menor, pincel número 8. Essa região de cima precisa ter uma sombra mais marcada, que é a sombra do animal. Esses pontos também tem umas depressões colocadas inicialmente com o verde pinheiro. Alguns pontos por aí a gente vai reforçar com verde pântano, mas não muitos. Olha só, escureci essa parte de cima bastante, escureci a região mais voltada para frente, ou seja, para o lado esquerdo também. Agora chegou a hora da gente detalhar mais. Eu vou colocar de início uma sombra mais livre com verde pântano. Veja que eu tô fazendo uso aí do pincel número 2. Tô colocando o verde pântano mais livre, ou seja, eu não tô com o pincelzinho número 0 fazendo contorno e aprofundando alguns cantinhos. Eu vou fazer realmente uma sombra. Vou colocar esse verde pântano, vou fazer uma sombra mais curta que a do verde pinheiro. Depois, eu vou vir com o pincel número 0, aprofundando alguns cantinhos, como fiz por toda a minha pintura, e contornando os lugares que eu quero contorno. Aí tem umas rugas, aí também tem. E esses pontos todos eu vou escurecer um pouco. Tudo isso com verde pântano. Essa parte aí em cima, esses cantinhos aí em cima, eu também vou fazer umas depressõezinhas assim mais marcadas. Ou seja, vou passar o verde pântano e vou escurecer um pouquinho.
Nesse encontro dos pés, olha, eu vou esfumaçar o verde pântano um pouquinho aí pra cima desse verde grama. Só a região de cima. Eu vou esfumaçar levemente. Vou dar uma certa emendada para a parte de cima. A parte de baixo não precisa, depois eu posso colocar uma luminosidade. Olha só, pintei novamente e esfumacei um pouquinho para a parte de cima. A ideia não é você sumir com o verde grama que tem aí em cima, a ideia é você só emendar um pouquinho o verde pântano a esse verde grama. Pincelzinho pequeno, pincel número 2 ou 4 ou bastante, para você estar trabalhando isso aí. Olha só, o encontro dos pés do animalzinho de cima com as costas desse que estamos pintando, eu passei verde pântano em torno dele todinho, tá vendo? Agora, para essa região aí embaixo, veja, aliás, para o corpinho dele em si, veja como eu vou fazer. Todos os lugares que tem as ruguinhas, eu faço o contorno e nas quininhas delas, vamos assim dizer, eu escureço um pouco. Você pode estar puxando com o pincel 0 mesmo. Você deixa um excessozinho no encontro das duas linhas e puxa ele esfumaçando para cima das tintas bases que já estão aí. Eu vou fazer isso em todas essas ruguinhas do corpo dele. Sejam elas pequenas ou sejam as grandes, todas elas vão sofrer esse processo. Vou contornar grande parte do em volta do corpo dele também. Igual tô fazendo aí o contorninho nesse encontro da perna com o corpo. Aí também tem algumas ruguinhas, eu vou marcando elas. Olha só, essa parte mais estreitinha dela, eu esfumaço um pouquinho do verde pântano, deixando uma profundidade. Essa região da frente também vou marcar bem. Vou deixar bem escurinho esse cantinho aí. Vou contornar toda essa parte aí da frente. Esse contorninho aí de cima também vou escurecer ele um pouco. Essa região mais triangular, essa quina dele, eu vou escurecer um pouco. Todo o restante do nosso trabalho agora para esse bichinho será assim. Será esses contornos, você vai passar contorno por toda a parte dele, com o pincelzinho número 0. Se você achar que o contorno ficou um pouco grosseiro, você pega o pincel número 2 chato, pincelzinho mais acabadinho, ou o pincel número 4, aquele que você gostar mais, e esfumaça um pouquinho. Olha só, todos os lugares eu fiz as quininhas, eu escureci um pouquinho puxando, alguns lugares escureci mais e outros eu escureci menos. Olha só aí. Faço o contorno, puxo a tinta escurecendo um pouco, veja que eu peguei o pincel número 2 para puxar essa tinta. Esses que eu escureci mais, essas quinas, eu usei o pincel número 2 para deixar assim mais profundo, mais escurinho. Terminado toda essa parte de sombra, de contorno, agora eu vou colocar só um pouquinho de luminosidade em alguns lugares. Lembrando, essas unhas serão pintadas iguais às outras. Encha de branco, coloca um pouquinho de cinza lunar e pronto, só isso. Vou colocando aí as luminosidades de cima do dedinho e quase todas essas ruguinhas do corpo dele receberá um pouco de luminosidade. Esses dedinhos receberão, tá vendo? Bem marcadinho, deixando bem separado um do outro. E as ruguinhas, eu vou colocando, assim, na parte que tá mais clara, eu vou colocando um pouquinho desse amarelo bebê. E veja que ele aparece bem marcado, bem forte. Uma, porque a minha pintura já está basicamente seca.
Mas veja os pontos por onde eu vou distribuindo e pode deixar assim mesmo, bem marcadinho. Esse canto aí, que não é de ruguinhas, eu vou distribuir um pouco, vou dar um pouco de luminosidade para essa parte. Mas é pouquinha coisa. Cresça um pouquinho isso aí, pegue um pincelzinho maior, veja que eu peguei um pincel maior para conseguir fazer essa emenda melhor das tintas, para não ficar muito manchada. E eu umedeci levemente os pelinhos do meu pincel, porque já está muito sequinho a minha tinta, não tá querendo emendar bem. Veja o que eu fiz, levemente eu umedeci, não leve excesso de água aí para cima, eu usei água mesmo. E tô distribuindo agora esse amarelo bebê com mais facilidade aí em cima. Veja que eu vou clarear uma boa porção. E nessa hora, a gente consegue fazer uma emenda melhor da tinta e deixar ela bem mais espalhadinha. Essa ruguinha aí, ela é maior, mas ela também levará essa luminosidade. Se ao acaso você levou muita tinta, limpe o seu pincel, seque-o bem e espalhe a tonalidade que você levou, que achou que foi demais. No caso aí, o amarelo bebê. Olha os pontos que eu vou marcando com luminosidade. E dessa forma, gente, vai ficando o nosso desenho. Esse aí é o último bichinho que pintamos. Todos os outros está disponível a pintura aí no YouTube. O risco principal já está disponível no meu Facebook. Nas fotos do meu Instagram também você vai encontrar por lá. E como eu disse, eu vou deixar alguns desenhos. De cada um desses bichinhos, eu vou deixar um risquinho aí disponível para você. Caso você queira pintar apenas um dos bichinhos, aí você tá tirando, pode tirar só ele e fazer a pintura aí na sua casa. Olha só, tá finalizado agora todo o nosso desenho, toda a nossa pintura. Veja como ficou. Ele completinho. E esses, pessoal, serão os desenhos que eu vou deixar também aí disponível para vocês. Espero que tenha sido útil esse desenho em si, essa pintura. Beijos, pessoal, até um próximo. Tchau!